Fala galera, salve salve pessoal, tudo bem com vocês? Pois é, gente, é um prazer gigante estar aqui com vocês novamente. Eu na minha casa, vocês na casa de vocês, para a gente estar podendo falar aí um pouquinho sobre educação física, como que vai acontecer as nossas aulas nesse período aí de isolamento, dentro dessas aulas remotas e dessa aula do ensino à distância. E vou estar passando para vocês algumas regrinhas de como a gente vai conduzir essas dinâmicas das nossas aulas, né? O que é importante, o que não é, o que que a gente precisa fazer. Então, a gente vai definir alguns conceitos do que é educação física para a gente dar prosseguimento ao que a gente já vem trabalhando na sala de aula, não, especificamente na nossa quadra, que estou com uma vontade gigante de estar lá, mas por enquanto a gente vai estar aqui de uma maneira virtualmente, passando todas as informações, não deixando de brincar com vocês, não deixando de trabalhar parte física com vocês, também respeitando a individualidade da casa de cada um de vocês, os momentos que vocês têm, mas a gente vai ter nossos encontros durante as nossas aulas, já estipuladas, cada turma vai ter a sua ideia, a sua aula no seu próprio horário, dentro do calendário escolar, e aí a gente vai ter as nossas intervenções, tá certo, gente? Importante a gente entender de que quem é do esporte, quem lida, os alunos que trabalham com esporte, que são atletas, que fazem atividades fora, como também está sendo difícil esse momento de ficar em casa, sem muitas vezes a movimentação que já vinha tendo, e a gente não pode perder isso, tá certo? Então, essa frase que a gente está aqui dentro dessa projeção, desse slide, ela é super séria. Brincar é coisa séria. Então, existem pessoas que brincam, existem pessoas que trabalham em função dos jogos, e vocês me conhecem, vocês sabem que eu sou uma pessoa, um professor, que adoro fazer as dinâmicas de brincadeiras, para depois a gente, de repente, começar uma aula voltada para o esporte mais específica. Porque é ali que a gente vai aprender a lidar com o colega, a respeitar a individualidade de cada um, a respeitar as regras, né? O esporte, ele permite com que a gente tenha essas facilidades do respeito mútuo, da disciplina, tá? Então, para a gente nesse período de pandemia, de isolamento, onde a gente tem a nossa casa aí, como eu disse, cada um tem a sua casa, cada um tem o seu espaço. Não são todos os lares em que a gente vai poder gritar, correr, bater bola, tá? Então aqui existe uma explicação para a gente adaptar os espaços. Todo e qualquer espaço físico serve para recrear, desde que sofra alguma adequação e adaptação nas regras das atividades. Então, gente, é bem isso que a gente vai estar trabalhando. Eu vou estar conduzindo vocês de jogos intelectuais, jogos de raciocínio, jogos físicos, mas dentro das plataformas que a gente tem. Ou é o chat, ou é o mural de atividades, ou é uma aula online que a gente vai estar fazendo também durante esse período. E aí a gente vai aproveitar de maneiras mais efetivas, de maneiras mais claras, para a gente poder conduzir melhor a dinâmica da nossa aula, tá certo? E aí, para a gente entender um pouquinho, né, gente? Vocês sabem o que é, mas já aproveitar que a gente também trabalha-se um pouco com a teoria e estuda tanto para entender, muitas vezes a gente não entende porque a educação física, né? Às vezes a educação física nas escolas, elas são marginalizadas. Os alunos, vocês sabem como vocês chegam lá no professor e falam assim, pro, hoje vai ter futebol? Que jogo que a gente vai fazer hoje? E não é bem assim. Existe uma responsabilidade muito grande por trás, existe um estudo, existe uma preparação de aula, para cada momento a gente poder interagir. Então a educação física, pessoal, exerce um trabalho muito importante no ensino fundamental 2, pois possibilita aos alunos o desenvolvimento das habilidades corporais e de participar de atividades culturais, como jogos, esportes, lutas, ginásticas, atividades rítmicas e expressivas, olha danças aí, né? E práticas de aptidão com a finalidade do aluno, enquanto sujeito cidadão, formar cidadãos presentes, coerentes, e exercer seus direitos e deveres para a benfeitoria de uma qualidade de vida. Então, o que ele fala, gente? O que acontece na educação física? Por que eu coloco o ensino fundamental 2? Porque a definição ela é única para todas as turmas. Na educação física é diferente do que um conteúdo, por exemplo, uma matemática, que a gente aprende uma equação e depois aprende uma outra trigonometria, que aprende uma outra nomenclatura. A educação física ela é já mais baseada nas evoluções, no desenvolvimento corporal, desenvolvimento motor de cada aluno, de cada faixa etária. Tá? Então, por exemplo, um voleibol. A gente tem as regras do voleibol.
futebol, as regras, elas são únicas, elas são específicas. Se você comete um erro, uma falta, ou você é punido, ou você é advertido dentro das condutas do jogo, né? E aí, quando a gente aplica na escola, a gente coloca uma dificuldade para o 9º ano, uma dificuldade diferente para o 8º, uma dificuldade para o 7º, para o 6º, e por aí vai. Para cada faixa etária, a gente tem um roteirinho, já tem um planejamento para ser traçado. Mas o conceito ele é igual. Então, quando a gente fala de jogo, né, vamos jogar, por exemplo, o base 4. Ela tem as suas regras, só que cada sala elas têm dificuldades diferenciadas. E é isso que a gente procura trabalhar em cada segmento de turma, tá certo? Por isso que ela é tão importante também no ensino fundamental 2, como qualquer ensino, educação. Importante, a importância das aulas de educação física, né? Tem até um desenho aí que fala, tem um coraçãozinho da educação física, né? Que bacana, eu gosto muito desse desenho, porque eu sou apaixonado pelo esporte. A minha vida, desde criança, eu sempre sonhei em ser um jogador de voleibol, né? Falei do vôlei, mas é do voleibol. Eu fui federado, eu fui vice-campeão na minha categoria, quem não sabe, pois é, um professor quase atleta. Só não seguiu carreira porque ele foi para outros estudos, tive outros caminhos aí que não deu para eu seguir. Então, a importância para as aulas de educação física, ela é importante para todos os segmentos, pois promove o desenvolvimento integral do aluno, a vida saudável, a socialização, o espírito de equipe e da prática do esporte. Desporto, quando a gente fala, é qualquer esporte específicos em gerais, tá? Os alunos participam das mais variadas experiências corporais para as quais são desafiadas. E eu gosto muito dessa palavra do desafio. Eu sempre, quando entro na aula, eu sempre procuro uma proposta diferenciada para vocês lidarem com as soluções, né? A gente já vem trabalhando muito a questão de, olha, eu te dou o problema e você me traz a solução. Até lá, até a gente aprender a entender melhor essa conduta, isso, o pessoal do Fundamental 2 já vinha fazendo muito isso ano passado, quando a gente trabalhava as questões dos jogos cooperativos, e que a gente faz ainda desse ano. Eu dou o problema para vocês, resolvam. Se vai estar certo ou errado, a gente vai conversar e vai entender, tá? Então, a vida integral do aluno não é só corpo físico, é mente também. Então, nós vamos trabalhar também a parte cognitiva nessas aulas, mesmo que à distância, a parte de raciocínio, de inteligência, tá certo? E aí, o que é a BNCC? A Base Nacional Curricular, Comum Curricular, ela é um estudo que é feito dentro da educação, e a gente tem todas as áreas, componentes curriculares. E a educação física, ela está inserida no componente de linguagens, que é também a arte, que engloba também português e as linguagens inglesas, espanholas e outros tipos de língua que tem. Então, são eixos temáticos para trabalhar dentro especificamente. É um documento que o Ministério da Educação fez, que a partir desse ano nós, a escola, todo mundo, o Brasil inteiro quer nivelar. Ele quer trabalhar dentro dessas temáticas as brincadeiras e jogos, os esportes, as ginásticas, as lutas, as danças, as práticas corporais de aventura. Então, quanto professor, eu preciso colocar um pouquinho dessas atividades em sala de aula, né? A gente tem a dança que a gente ia estar fazendo, vocês iriam até ter a apresentação, que a gente vai combinar como vai ser aqui também, a gente vai dar seguimento ao que nós já vínhamos combinado com vocês, tá? E trabalharam coisas, por exemplo, parkour, esportes de aventura, a gente não tem agora, porque foi prorrogado as Olimpíadas, mas a escalada era um esporte que ia ser olímpico, o skate, o surf. Então, tem todas essas realidades que a gente ia vivenciar dentro da aula presencial, mas a gente vai estar discutindo aqui algumas coisas, e quando tudo voltar, a gente recapitula essas informações a vocês. E dentro da educação física, tem como competências específicas trabalhar o corpo em movimento, práticas corporais e culturais, vida e saúde, formação cidadã, a questão da disciplina. Pensa que o esporte é tão valioso que dentro da sociedade, até mesmo a educação física dentro da escola, porque ali, se o cara no futebol ele comete um erro, ele toma um cartão vermelho, ele fica 2, 3 rodadas fora. E a educação física acontece a mesma coisa. Se você não tem a disciplina, isso acaba acarretando em outras habilidades dentro da escola, em casa, sociais, em qualquer lugar que vocês estejam.
combate ao bullying, educação em valores, o respeito, a empatia, o autoconhecimento, a gratidão, identidade de cultura, autonomia, trabalhar também a inclusão, que muitas vezes a gente fala sempre em aula, olha, quem é bom jogador de futebol é ótimo jogador de futebol, mas pode não ser no basquete. E aquela pessoa que tem dificuldade no basquete, ela é ótima no basquete, mas pode não ser no futebol e vice-versa. Então a gente também tem que incluir essas habilidades, principalmente quando a gente fala de habilidades motoras. A experimentação e a valorização. Então olha como é rica a educação física. Gente, alunos queridos do meu Brasil Baronil, não é simplesmente chegar numa quadra e vai jogar. Vai jogar queimada, vai jogar bola. Enquanto vocês jogam uma queimada, enquanto vocês fazem um esporte lá, que às vezes eu deixo vocês livres para ter dentro do tempo da aula, vocês estão praticando todas essas relações e que eu estou observando para poder avaliar vocês. Então, que legal que a gente pode estar tendo essa videoaula para poder explicar que a educação física não é simplesmente o professor estar lá e vamos se divertir, vamos se alegrar. Existe um estudo, existe uma preparação e eu preciso me preocupar com todas essas competências que a gente está falando agora, tá certo? Nós temos também, dentro do Ensino Fundamental 2, manter a atividade física é muito importante. Elas nos traz muito benefícios, entre eles a melhoria da nossa imunidade, dificultando que assim fiquemos doentes. Olha, pessoal, a gente está dentro de um processo aí de vírus, de preservação, de não passar o contágio para as outras pessoas. E aí, gente, a gente tem essa necessidade de que a atividade física, isso já está comprovado, ela reduz a pessoa que está bem com o corpo, ela reduz o índice de pegar essa doença. Ou se pegar, vai ser tratada com mais facilidade do que as pessoas que não praticam atividade física. Vejam como é importante praticar. Sempre o professor fala, o que vocês estão fazendo fora da aula, fora do período da escola? Vocês praticam atividade? Eu sempre encaminho vocês. Quem gosta do basquete vai para o basquete. Quem gosta de nadar vai para a natação. Quem gosta de fazer ginástica vai para a ginástica e por aí vai. Eu sempre indico e oriento vocês estarem indo. Alguns pais eu até registro na agenda. Algumas famílias eu até registro. Então, quanto melhor a atividade física, melhor a nossa imunidade. Porém, dentro das nossas aulas, a gente, em alguns momentos, não iremos exercitar as práticas físicas por causa daquilo que o professor já falou. Nem toda casa a gente consegue se adaptar a bater uma bola. Exemplo, se você morar num prédio, eu não vou ser louco de mandar você bater bola dentro do prédio que vai atrapalhar o vizinho lá de baixo. E aí o pai e a mãe vai tomar uma multa. Então, a gente vai fazer atividades em que comporte as nossas dificuldades. A gente vai conversar isso em aula, vai ver uma melhor maneira de poder abordar a parte prática e física. Mas, em contrapartida, a gente não vai ter tantas atividades físicas e sim habilidades criativas, jogos de raciocínio, jogos comportamentais, jogos em que a gente trabalha as estratégias rápidas, o pensamento rápido, e de repente a construção de jogos também, e aí eu vou explicar isso também quando a gente estiver nos chats, conversando, interagindo, conectado com vocês, e futuramente a gente vai poder premiar usando as melhores criações em sala de aula, em aula, tá? E aí, gente, todas as aulas minhas, quando eu tiver essas informações, esse PowerPoint, eu vou dar um desafio para vocês, que é fazer um exercício familiar, tá? Nesse primeiro momento, vocês vão conversar com os pais e perguntar a eles como eram as aulas de educação física, quando eles estudavam e tinham a idade de vocês. Porque, como a gente viu, antigamente era, como eu estudei, antigamente era de uma maneira e hoje é de outra. E aí a gente vai poder fazer essas comparações. Aí o desafio é, procure identificar se houveram mudanças. Eu já estou falando que sim, tá bom? Então já fica a dica. Já houve. Identifique quais foram essas mudanças. Analise o que atualmente vocês estão aprendendo em sala de aula, o que o professor Volney faz com vocês na escola e o que eles aprendiam lá no passado. Faça uma comparação. Se precisar fazer uma tabelinha, se você precisar fazer um desenho, se precisar registrar no papel um comentário, um depoimento, façam, gente. E aí vocês postem para mim, né? É obrigado a postagem? Cara, aí eu vou estar te dando esse desafio. Fica com você. De repente, se você não postar, eu posso entender, identificar que você não fez esse exercício.
Se você conversar comigo no chat e falar assim, ó, pro, aconteceu isso, meu pai fazia isso, minha mãe fazia isso, minha tia falava que é assim, cara, conversa com um adulto, não precisa ser necessariamente o pai e a mãe. Registra isso, é importante. E aí o Pro coloca assim, que convido a realizar um bate-papo, a realizarmos o bate-papo no chat. Então, se você está vendo esse desafio agora, já faz atividade, pergunta como era, tá? E aí a gente já conversa no chat. Se não tiver tempo, se os pais de vocês não tiverem aí no momento que esse desafio está sendo lançado, vocês podem posteriormente escrever e postar. Tá bom, gente? Essas orientações que a gente fala para vocês, tá? Tem aqui mais uma apresentaçãozinha que fala uma frase de Platão que você pode descobrir muito mais sobre uma pessoa em 1 hora de brincadeira do que em 1 ano de conversa. Então, olha que louco essa frase que eu adoro de paixão. Eu entendo como vocês são, a personalidade, o comportamento através do olhar, através de como vocês conduzem o jogo, como vocês conduzem a aula, e muitas vezes vocês sabem disso. Eu chego para vocês e pergunto: o que foi? O que está acontecendo? Por que você está assim? Então, porque o professor ele trabalhou a linguagem corporal, o professor ele é preparado para identificar quando vocês estão bem, quando vocês estão maus, quando vocês já chegam com a cara, a fisionomia fechada, ou quando vocês estão muito alegres, quando vocês estão apaixonados. Isso também é identificado no ato de brincar e no ato de fazer o esporte. Tá certo, gente? Então fica aí esse desafio. Espero que vocês estejam todos muito bem, acompanhados, previnam-se, cuidem-se de ficar em casa. Tá bom, pessoal? Desejo a todos um bom retorno e vamos continuar nos nossos próximos encontros, nas próximas aulas. Até mais, galera. Ficam com Deus e a gente se vê nos próximos momentos.